Olá, bem-vindo a mais um Papo Jurídico Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é advogado e especialista no direito da saúde. Com vocês, doutor Antônio Botino. Ó, Palmas para doutor. você, Rafael. Palmas para Obrigado, ó. vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo, obrigado por dedicar o seu tempo aqui. Eu tenho muitas perguntas sobre o direito da saúde, de fato, o que que é, né? Eu sei que o direito ele é uma área muito ampla, então eu quero saber, inclusive, por que que você escolheu esse caminho. Mas antes, doutor, todo mundo que vem aqui eu peço para contar um pouco da sua história. Então conta para mim, por favor, e para quem está assistindo a gente, quem é o doutor Antônio, por que que você escolheu o direito? Por favor, seja bem-vindo. Ô, Rafael, obrigado. Obrigado ao Papo Jurídico pelo convite. Muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouco sobre direito, sobre os direitos do cidadão Sim, que são transgredidos, né, por grandes sim. empresas. Eu sou suburbano, né? Nasci na Ilha do Governador. Terra boa. Me criei em Campo Grande, Melhor, terra melhor ainda. maior bairro do Brasil, né? Nasci em 81, tenho 44 anos, sou casado. Tenho 6 filhos, Que 3 legal, são biológicos e 3 são do coração, né? que legal, Da minha que esposa. legal. Me apaixonei pelo direito rápido, né? A minha vida acadêmica, né? Eu sou neto de italiano, né? A família do meu avô paterno é da região da Cosenza, Que na legal. Itália, É que daí é que na vem o Calábria. sobrenome? Daí que vem o sobrenome Botino, com Que 2 legal. T's. E aí, meu pai, é engraçado que meu pai faz questão, quando ele diz Botino com 2 T's. Meu pai faz questão, todo mundo da família, né, faz questão de dizer. E meu avô veio da Bahia, né, o pai da minha mãe, e aí foi um encontro de um pessoal que veio da Bahia, um pessoal que veio da Itália fui criado em Campo Grande e me apaixonei rápido pelo direito. A minha vida acadêmica é uma salada, entendeu? Eu me apaixonei por química no 2º grau, né? Caramba. Fiz um técnico em química. Que esse um grau técnico, né? Que a gente, Isso, sim. exatamente. E assim que terminei, né, um familiar me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Olha, eu pago e tudo mais, mas desde que seja isso aqui, porque isso aqui é que vai te dar futuro. Eu falei, tudo bem. Eu fiz. A minha primeira faculdade foi Tecnologia da Informação, Caramba, Rafael. o famoso É TI. absolutamente nada a ver uma coisa com O outra, famoso né? TI. E aí, em 2008, né, meu pai, ele criou os 3 filhos e educou os 3 filhos para depois ele pensar na educação superior dele, né? O meu pai, ele começou a fazer direito, né, pela Uniswan em 88, 89, se eu não me engano. Caramba. E chegou um ponto que ele viu que ele ia ter que trabalhar, que não ia sobrar dinheiro para ele pagar a mensalidade da escola. E aí ele resolveu formar os 3 filhos antes dele ir atrás do sonho dele, né? Minha irmã é fisioterapeuta, né? Minha irmã se formou em fisioterapia. Meu irmão, além de curso técnico de eletrotécnica, elétrica, ele fez a faculdade de automação industrial e eu tinha feito a faculdade de tecnologia da De informação. TI. E aí ele respirou e falou, agora é Todo mundo minha resolvido. vez, né? Aí se inscreveu no curso de Direito, começou a fazer o curso de Direito e eu decidi, vou testar isso aí. E aí Caramba. eu fiz o vestibular sem ele saber, né? Na época para Estácio. E aí fiz a prova, fui um dos 3 primeiros colocados no vestibular da Estácio e ganhei uma bolsa para estudar Direito. E aí, estudei 5 anos de Direito sentado Caramba. na cadeira do lado da cadeira do meu pai, Rafael. Porra, que maneiro. É. Que maneiro, cara. E aí eu descobri pra que eu nasci, cara. Assim, cadeia carbônica é legal pra caramba, estequiometria, show de bola, eu me amarro, entendeu? Java é maneiro, C é maneiro. Não, Java eu vou discordar um pouquinho. Meu Deus do céu. Direito civil e processo civil, direito tributário, direito penal, É o que brilha não os seus consigo. olhos. E aí primeiro eu descobri que eu tinha nascido para isso. Segundo, eu descobri que minha tia estava completamente errada sobre o futuro da advocacia no Brasil. Ela não é daqui, né? Ela mora no exterior. Ah, sim. E quando ela começou, ela disse assim, olha só, eu queria fazer direito, sempre, né? E quando isso começou, ela falou para mim assim, tem um monte de advogado aqui onde eu moro dirigindo táxi.
Então, isso aí está sobrecarregado, não tem mercado. Eu falei para ela, tá, e aí fui e fiz, né? Tecnologia da Fez o TI. informação. Mas alguma coisa Sim. dentro dizia, olha, Quando não tem propósito, quando não tá alinhado o propósito, não é adianta, isso né? aí, é isso aí. E tinha que ser essa coisa de eu estudar 5 anos com meu pai. E é engraçado, sabe por quê? Eu tenho um problema sério na minha vida que dificilmente eu consigo encerrar ciclos, Rafael. Dificilmente eu consigo encerrar ciclos. Encerrar, que eu digo, é encerrar sem abandonar. Dificilmente eu encerro um ciclo. Isso é um defeito que eu tenho. Eu sou diagnosticado com TDAH e aí a gente tem esse problema Sim, de sei abandonar um exatamente. ciclo no meio. E, de repente, se não fosse o meu pai, apesar de nascer para isso, eu não teria Concluído. finalizado esse ciclo. Precisava estar do lado dele. Eu terminei a faculdade com CR 9.6, Caramba, que legal. porque, por causa da idade dele, claro, eu estudava para mim e estudava para ajudá-lo. Nossa. Estudava para super esforçado, terminou a faculdade com CR 8.7. Caramba. Para um senhor, hoje ele tem 68 anos de idade, para um senhor terminar a faculdade com CR 8.7, não é mole, não é brincadeira. Eu imagino o quanto que isso também não conectou mais ainda Sim, vocês, né? sim, Tipo, sim. esse privilégio que você É. teve. Eu posso dizer que foi um Sim. privilégio. Causou outros problemas, mas mas é um faz privilégio. parte. É um privilégio, é um privilégio. Faz parte. É um privilégio. E aí, caí no mundo do direito da saúde, né? Algumas pessoas falam direito médico, mas há uma diferença, né? Sim. Geralmente o direito médico, você tá ali para defender o médico ou para Ou a gerir questões com o médico, né? Médico e clínicas também. Isso. O direito da saúde é mais voltado para a pessoa que precisa do acesso à saúde. E geralmente, nesse caso aí, quem está no polo passivo não é o médico, geralmente é o Sim. plano de saúde. Por exemplo, um erro médico, a gente está tratando de direito médico. Uma negativa do plano de saúde ou um abuso do plano de saúde, a gente está tratando do plano de saúde. Perfeito. E aí caí de paraquedas nisso aí por causa de um problema de saúde do meu pai. Caramba. É. Caramba. É. Então, se você puder esclarecer um pouco mais pra gente, você usou um termo ali sobre negativa de plano de saúde. Eu acho que isso é que assombra a maioria dos Sim. brasileiros, porque quando a gente fala de plano de saúde privado, né, nós vemos o dinheiro sair do nosso bolso, nós tiramos lá do nosso salário um dinheiro e entregamos a um plano, a uma operadora, que quase como fosse um seguro pra gente. Ali, ó, toma aqui, pá. E na hora que a gente precisa, né, ou na hora que a gente mais precisa, a gente recebe uma negativa, por N questões, N motivos. Então, se você puder explicar pra gente, uma negativa é quando o plano de saúde simplesmente nega o seu tratamento, o seu procedimento e a sua cirurgia, por questões burocráticas, posso dizer assim? Sim, na realidade, né, a gente tem as negativas mais comuns, principalmente aqui no Brasil, né? As negativas mais comuns são por carência, Carência, né? por carência do plano de saúde, muitas vezes por causa do material que vai ser usado, por causa de um termo que a gente escutou muito aí nos últimos 2 anos, que é o tal do rol, o rol da ANS, o rol de tratamentos previstos na ANS. E assim, vou ser bem sincero para você, na maioria das vezes isso é abusivo. Na Nossa. grande maioria das vezes isso é abusivo, porque o direito é dinâmico. Então um caso não é igual ao outro. Sim. E aí o plano de saúde, não sabe se por preguiça, por uma falha administrativa, o plano de saúde ele generaliza o seu caso. Infelizmente no Brasil, o Rafael para o plano de saúde ele não é o Rafael. Entendi. O Rafael para o plano de saúde, infelizmente, ele é mais uma pessoa, mais um número para o plano de Mais saúde. um número. Então o plano de saúde generaliza Simplesmente isso aí. um boleto. É um boleto que você paga. E aí o plano de saúde, quando bate lá, hoje em dia, ainda mais com IA, com essas coisas todas, o plano de saúde cria parâmetros ali bem simples e muitas vezes essa negativa ela sai automaticamente. E aí você liga para o plano de saúde, você faz um protocolo na ANS, entendeu? Muitas vezes, ainda assim, o plano de saúde te nega. E também tem a outra questão, que é a questão do medicamento, que em 90% das situações o plano de saúde é obrigado a cobrir, né, medicamento, ainda que seja de alto custo, e o plano de saúde simplesmente te nega. Isso aí é o que o nosso escritório mais... esse tripé de carência, material e medicamento
basicamente, e cirurgia, né? Basicamente é o tripé que o nosso escritório mais trabalha para defender o direito do cidadão, né? Que é cerceado. A verdade é essa. Entendeu? Então, só para a gente contextualizar, então, esse tipo de situação, a gente escuta isso na televisão, a gente escuta as pessoas falarem e a gente fica rezando para que nunca aconteça com a gente, né? Mas então, acontece em casos onde o plano de saúde, o médico vai lá, prescreve um tratamento, ou no caso mais grave, uma cirurgia, e o plano de saúde, de uma forma meio que generalista, vai lá e dá uma negativa, que aquilo ali não está permitido. E aí você deu o exemplo da carência. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta, e sendo bem objetivo para a gente, cidadão, que eu, por exemplo, pago o plano de saúde, se eu tiver dentro do período de carência e eu tiver uma urgência, eu não vou ser atendido? Assim, você tem o direito de ser atendido, mas em regra geral, infelizmente, a primeira coisa que o plano de saúde vai fazer é negar, por incrível que pareça. Porque hoje em dia existem 2 tipos de cirurgia, né? Mais comuns. É a cirurgia que a gente chama de cirurgia eletiva. O que é a cirurgia eletiva? Eu quero fazer uma correção, eu tenho uma orelha... Olha o tamanho da minha orelha, gente. Minha orelha de abano. Eu tenho uma orelha grande, eu lido com isso aí de vez em quando. A gente chama balonoscopia, que é a circuncisão masculina, né? Sim. Isso aí é uma cirurgia eletiva. Ou, por exemplo, vou operar o joelho, mas eu tenho que tratar antes para poder operar. Exatamente. Isso aí é uma cirurgia eletiva. Ela é programada, né? Isso. É natural que o plano de saúde ele negue esse tipo de cirurgia e, a não ser que seja um caso extraordinário, o plano de saúde não está tão errado de exigir que você cumpra a carência nesse tipo de cirurgia. Sim. Mas esse tipo de cirurgia é de 2 a 5% da quantidade de cirurgia que o plano de saúde faz. De acordo com o médico, normalmente, ela não tem um risco iminente. Porque se tivesse, ele seria uma cirurgia emergencial. Exatamente. Agora, você deu entrada numa emergência, né? De um grande hospital e tudo mais. E aí vão lá, né? Aferem sua pressão, medem sua pressão. Se está com a pressão alta, fazem o exame que a gente chama de exame de enzima. E aí chega à conclusão de que você está infartando. Olha, precisa fazer um cateterismo, uma angioplastia, porque se não fizer, ele vai morrer do coração. O plano de saúde negar é uma liminar em coisa de 2, 3 horas e você vai lá e... O plano de saúde ele não pode negar por carência nenhum tipo de atendimento de urgência e emergência, principalmente cirurgia. Então, assim, a gente precisa separar isso, né? Tem vezes que o plano de saúde te nega porque você está em carência, mas não, ele não pode negar. Entendeu? Você primeiro vai procurar um advogado, vai procurar a defensoria pública, você vai conseguir uma liminar, é natural que você consiga essa liminar, e aí depois você vai fazer um protocolo na ANS, vai reclamar do plano de saúde, porque isso aí vai até embasar, porque apesar da pessoa querer, a primeira coisa que a pessoa quer é ser atendida, há um dano causado pelo plano de saúde para a pessoa. Então, tem que ter também uma compensação financeira nessa situação. Entendi. Entendeu? E nos casos de urgência, onde já foi constatado, né, que é uma demanda emergencial, como a justiça atua nisso? Olha, a justiça é bem rápida nisso aí. Hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada balcão virtual na justiça. Hoje em dia, o advogado ele não precisa mais ir no fórum, não precisa mais... Geralmente, nesses casos aí, principalmente quando é depois das 18 horas, tá? Porque quando é depois das 18 horas ou em finais de semana, o advogado apela para o plantão judiciário. Entendi. E geralmente o juiz que está ali no plantão judiciário, ele não é um especialista no assunto e ele não vai brincar com a vida de ninguém. Então, geralmente, o juiz que está ali no plantão judiciário, ele vai te dar a liminar imediatamente. Geralmente é isso que acontece. Está dentro do horário do fórum, você vai ajuizar a sua ação de obrigação de fazer com pedido de liminar e vai fazer uma coisa que a gente chama de balcão virtual, né? O advogado vai lá, abre um chat com a vara onde caiu o processo, diz, olha, tá aqui, tá internado, tem laudo, tem isso tudo, precisa para agora. Geralmente liminar de saúde geralmente sai em 1, 2 horas você está com a liminar para você. Então a pessoa, por exemplo, ela não precisa voltar para casa para poder procurar. Não, eu costumo dizer que a pessoa precisa se manter, principalmente se for urgência e emergência, entendeu? A pessoa precisa se manter ali. É isso que eu costumo dizer. Para você, né, cidadão, você tem que virar para o médico, tem que dizer para o médico, doutor,
me mantenha aqui porque eu vou entrar em contato com o meu advogado agora. Entendi. E geralmente, o médico, ele não vai te mandar para casa. O Não, médico até sério, porque foi ele que, a maioria das vezes, foi ele que constatou. ele que laudou a situação. E para ele é interessante, primeiro pela promessa que ele fez em zelar pela saúde do próximo, primeiro por isso, e segundo porque é interessante para o hospital, porque o hospital vai receber o dinheiro do plano de saúde. Então assim, o hospital quer te operar, o hospital quer te atender, o hospital quer te internar, o hospital quer fazer isso tudo. Quer resolver. Por dois motivos. Primeiro, pelo lado humanitário, e segundo, porque ele vai ser pago pelo plano de saúde. Porque é um negócio também. Então, geralmente, eu costumo falar para as pessoas, não arrisque sair do hospital e ir para casa. Que aí o risco é seu, né? Isso, porque uma coisa é você ganhar um dinheiro do plano de saúde, agora eu estou falando financeiramente. Uma coisa é você ganhar um dinheiro do plano de saúde depois que você se restabeleceu e está em casa. Outra coisa é sua família ganhar um dinheiro do plano de saúde depois que a sua vida se esvaiu. Aí ninguém quer isso. Nem o advogado, nem o hospital, nem a clínica. Para o plano de saúde, tanto faz como tanto fez, porque plano de saúde você é um número. Mas ninguém quer isso. Então, assim, eu costumo dizer isso. Não arrisque voltar para casa, não arrisque nada disso. Doutor, olha, porque geralmente você vai falar isso, o médico vai falar, mas eu não tenho o que fazer. Aí você vai chegar e vai dizer, doutor, então o senhor aguarda um minuto, porque eu vou entrar em contato com o meu advogado e vou verificar o que ele me orienta. E com certeza o advogado vai orientar que a pessoa tem que permanecer lá e aguardar as providências cabíveis. Foi assim que eu entrei nesse mundo de direito médico com meu próprio pai. Foi numa situação dessa. Foi numa situação dessa. Caramba. Então, se a pessoa tiver numa emergência e tiver negado, ela consegue entrar em contato com o advogado para que ele lute pela aquela solução. E existem caminhos de forma emergenciais pela justiça para que saia uma liminar para que consiga resolver. Hoje em dia, as clínicas, os hospitais, os médicos, eles aceitam que você mostre uma liminar. Hoje em dia, aqui, ó, tecnologia, né? Hoje em dia, o advogado consegue uma liminar para você está lá no hospital, o advogado manda a liminar para você via WhatsApp. E aí a clínica pega, a clínica vai te dar um telefone, agora manda essa liminar para mim, e a clínica na mesma hora vai mandar a liminar para o plano de saúde, porque a clínica está ali no computador necessitando da liberação do plano de saúde. E geralmente o plano de saúde olha aquilo lá, abre o processo, quem está lá fazendo a avaliação interna, abre o processo rapidamente e diz, de fato aconteceu, saiu essa liminar aí, vocês têm que atender ele, eu tenho que pagar o atendimento dele. Então assim, é bem rápido. Entendi. E quando acontece de ter uma liminar, dificilmente o plano vai se recusar. Não, o plano não se recusa. Normalmente não se recusa. Principalmente porque geralmente a gente está lidando porque assim, a gente chama de bens juridicamente tutelados. A nossa Constituição, a nossa legislação, ela elenca bens juridicamente tutelados. Quando você vai no Código Penal, por exemplo, o primeiro crime previsto na parte especial do Código Penal é 121, homicídio. Então, assim, o próprio Código Penal, quem pega o Código Penal para ler a parte especial, ele vai verificar que o Código Penal ele elenca do mais importante para o menos importante os bens jurídicos que a gente tem. Então, o primeiro bem jurídico é a vida. O segundo é a liberdade e o terceiro é o patrimônio. Se você for verificar, é assim que ele está disposto no Código Penal. E por a gente estar falando sobre a vida, né, a gente está manejando a continuidade da vida de uma pessoa, não, porque geralmente numa emergência é isso que a gente está manejando. O juiz vai colocar lá uma multa diária de 10, 15 mil reais no plano de saúde. Se o plano de saúde não te aceitar, não fizer o que tem que fazer. E aí ninguém gosta de perder dinheiro, né? Aí o plano de saúde vai lá e libera geralmente, né? Libera na mesma hora, porque você não tem... Ele não vai querer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Entendi. Então, o que obriga, basicamente, o plano de saúde a cumprir rápido é que... Eu vou arriscar dizer que todos os juízes, né? Colocam uma multa diária em caso de descumprimento da liminar. Entendi. E aí o plano de saúde não vai arriscar discutir. Sim. O plano de saúde cumpre, se for o caso lá na frente no processo, ele prova que você não tinha razão e depois te processa. Entendi. A verdade é essa, entendeu? Entendi. Dentro da sua concepção, doutor, você acha que a população ela tem o conhecimento do direito dela à saúde para que ela busque essa ajuda no momento? Porque quando você está me contando todas essas questões,
eu fico imaginando na quantidade de pessoas que devem ter é, internações negadas, cirurgias negadas, e por não ter o conhecimento do seu direito à saúde, principalmente na questão particular, no contrato particular que ela tem, ela acaba deixando para lá e se prejudicando. Então, na sua concepção, as pessoas têm esse conhecimento? Então, Rafael, eu costumo dizer que no Brasil a gente tem um problema sério, que a nossa política ela é feita de lobbies. Sim. Nossos políticos, né, eles são muito envolvidos com empresas, grandes empresas, com agronegócio, enfim. Então, assim, não é vantajoso para os poderosos que a população tenha ciência dos seus direitos. Então, assim, não. Quantas vezes você, brasileiro médio, assistindo televisão, você vê alguma campanha falando sobre os seus direitos com relação à saúde, por exemplo? Não tem. Você não tem. Entendeu? Olha, se o plano de saúde fizer isso aí com você, qual é o órgão que você... Quantas vezes você viu a própria ANS, que é o Sim. órgão, a agência reguladora, né? Que é a Agência Nacional de Saúde. Quantas vezes você viu uma propaganda da ANS Sim. na novela das 8 da Globo, dizendo assim, se você teve seu direito, se você acha o telefone da ANS é esse Denuncia aqui, aqui. faz um protocolo contra... Você tem de abuso contra a mulher, obviamente tem que ter. Você tinha do Disque Denúncia numa época em que tem que ter. Mas você não vê isso, uma campanha conscientizadora Entendi. para que a população média, para que o brasileiro médio tenha ciência de quais são os seus direitos, né? Onde ele pode reclamar, o que ele pode fazer contra o plano de saúde. A gente não tem. Infelizmente, Entendi. a gente não tem. E aí, por isso é que é importante isso aqui. Sim. Você tem um espaço em que a pessoa consiga acessar via Facebook, via rede social hoje em dia vai rede longe. social, via YouTube. Sim. E ler um pouco sobre os seus direitos, Sim. entendeu? Jogar lá no Google qual é o meu direito. Porque a grande mídia, devido a esse lobby, infelizmente, Sim. a grande mídia ela não divulga isso. A partir do momento em que a maior casa de show do Rio de Janeiro tem o nome de uma administradora de plano de saúde, que é a Qualistage, por exemplo, Sim. então a mídia não quer que o brasileiro saiba disso, a verdade é essa. Caramba. E isso aqui é muito importante. Sim. Isso aqui é muito importante. Sim, principalmente Entendeu? porque... E deixa eu te fazer uma outra pergunta, doutor. Eu sei que já tiveram N casos que você conseguiu ajudar pessoas que estavam em, posso dizer que em situações vulneráveis, porque é um momento que a pessoa está, na maioria das vezes, mais vulnerável, seja a pessoa em si ou os parentes lutando pela pessoa que está lá acamada, precisando de fazer uma cirurgia emergencial. Então, todo mundo está no contexto de vulnerabilidade. Óbvio que não precisa citar os detalhes e nem nomes, mas eu sei que tiveram muitos casos, mas qual foi o que mais te marcou, assim, que passou por você e falou, olha, esse aqui foi, assim, marcou demais e mexeu demais comigo profissionalmente? Então, eu tenho dois casos, né, que mexeram comigo. Um, como eu falei, que me deu entrada para esse Sim. mundo do direito de saúde, e um com relação à covardia do plano de saúde, né? Primeiro caso, como eu falei, eu entrei nesse mundo por causa do meu pai, né? Sim. Meu pai tem 3 operações de hérnia de disco, né? Tem artrodese na coluna e tudo Sim. mais. E na última ele estava varrendo a calçada da casa dele, caiu e fraturou uma vértebra, justamente uma das que estavam prejudicadas pela hérnia Pela de hérnia. disco. E aí corre para emergência e tudo mais. Ele foi internado, ok, beleza. Ficou lá internado e o médico, né? Ele já estava internado há uns 4 ou 5 dias e o médico, olha, tô aguardando liberação do plano de saúde, tô aguardando Mas liberação para do fazer plano uma de saúde cirurgia. para fazer a cirurgia. E uma cirurgia super complexa, esse E tipo ele de com cirurgia. dor, Ah, praticamente imobilizado na cama do sim. hospital. E aí eu resolvi perguntar pro doutor, o que está acontecendo? E aí o médico foi e informou, falou o seguinte, meu pai, à época, 2021, 8, 9, 10, 11, ele tinha 63 anos de idade. E o doutor foi e falou para mim, né? Olha, eu pedi um material, uma prótese para botar na coluna do seu pai, que vai durar pelo menos 25 anos. Seu pai tem 21, né? Tem 63 anos de idade. Foi em novembro de 21. Seu pai tem 63 anos de idade.
25 anos, nós vamos aí a 88 anos de idade. Eu não vou precisar abrir o seu pai de novo para resolver essa situação aí. O material que eu peço, ele é caro, mas ele dá resultado. Às vezes vem até de fora. Exatamente. Né? A gente esperou justamente a TAM Cargo que trouxe esse material para ele depois da liberação. E o plano de saúde simplesmente queria liberar uma prótese nacional que ia durar 5 anos. E aí o médico foi e falou, olha, aí seu pai antes de chegar aos 70 eu ia ter que abrir o seu pai de novo para trocar, ele ia morrer de dor. Super invasivo. Exatamente. Tá falando do idoso, que já é idoso. Exatamente. E aí o que acontece? Aí a gente chega, né, a uma súmula do STJ que diz que se um médico, porque antigamente isso era muito comum no plano de saúde, tá? Teu médico dizia que você precisa desse tratamento aqui. O plano de saúde levava esse pedido para o médico, uma junta de 3 médicos que estavam fadados a negar o que o médico falou. Essas juntas, os 3 médicos diziam assim, ó, não dá para fazer por aqui, não tem que fazer por aqui, e te negavam. Isso caiu por terra com uma súmula do STJ que diz que teu médico indicou, o plano de saúde tem que cumprir. Desde que cumpra os requisitos, eu não sei se a gente vai falar ainda sobre medicamentos de alto custo, e aí quando a gente for falar eu vou explicar mais sobre esses requisitos e vou lembrar disso aqui que a gente está falando. E aí ali meu pai sofrendo, e o médico, né, com as mãos atadas, doutor Alain, neurocirurgião competentíssimo, né, ortopedista também. Normalmente essa cirurgia é feita por neuro, né? Exatamente. E aí um dia que eu fui dormir com ele no hospital, eu levei a mochila, tava com o notebook na mochila, né, para ver um filme, de repente, alguma coisa no notebook. Falei, quer saber, cara, isso é um absurdo e tudo mais. Peguei a identidade dele ali com ele, escaneei a identidade, eu e ele dentro do quarto do hospital. Escaneei a identidade, liguei para... Tem um comprovante de residência aí, pai? Ele me deu um comprovante de residência, liguei pro doutor Alain, doutor, pode me dar um laudo dizendo que ele precisa fazer essa operação com urgência e tudo mais? A gente estava no Badim, na Tijuca. Ele estava internado no Badim, na Tijuca. E aí eu dei entrada. 35 minutos depois eu tinha uma liminar na minha mão, informando que o plano de saúde tinha que liberar o material. No dia seguinte, de tarde, a TAM Cargo já tinha entregue o material todo ao médico. Caramba. E no segundo dia, obviamente que se demandasse de uma urgência maior, o plano de saúde ia se virar para fazer isso dentro de um prazo menor. Como o médico já tinha marcado a data da cirurgia dele, e teve que ser uma cirurgia dividida em 2 partes, né? Pela complexidade, né? Por causa da complexidade. E aí o plano de saúde foi e eu falei assim, porque direito é bom senso na maioria das vezes, Rafael. Entendi. Geralmente, se você raciocinar o direito, se você falar assim, cara, eu agir assim ou eu fazer isso aqui, me parece o correto. E 99% das vezes vai ser o correto. Porque direito, o legislador, ele usa de bom senso. E aí eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso aqui e vou estudar isso aqui. E aí comecei a estudar isso e comecei a ajudar cada vez mais pessoas, óbvio, ajudar a minha família também, porque eu recebo, mas ajudar mais pessoas. E a segunda questão foi uma senhora bem idosa já, que tinha um home care. Né? Ela estava internada dentro de casa e o plano de saúde tem que arcar com isso, né? Tem que arcar com esse home care. Só que a gente tem um problema sério porque contratos de adesão, contratos de empresa, eles têm diferenças do contrato individual, mas eles não podem ser abusivos, né? E como ela já era uma idosa, geralmente a última faixa de reajuste de um plano de saúde, normalmente, o plano de saúde individual, é aos 59 anos de idade. Daí em diante, o plano de saúde não pode mais reajustar. Planos empresariais, planos de adesão, o plano de saúde usa o reajuste da ANS e aplica o reajuste. Essa senhora era um plano empresarial, e aí o plano empresarial, geralmente, o plano de saúde analisa o gasto do plano no último ano e toca para fazer o reajuste. E aí a senhora idosa reajustaram o plano de saúde dela em 45% por causa do home care dela. Por causa do home care dela para de verdade tentar que ela cancelasse o plano de saúde. E aí a família me procurou, a gente ajuizou, né, a ação, pediu uma liminar.
tinha acabado de sair um reajuste da ANS em 12%. Como o plano empresarial ele tem uma maior flexibilidade para cobrar um reajuste, aí o juiz decidiu que o máximo que poderia reajustar era 15%, que tinha que manter o home care, e que eles deveriam, enquanto estivesse discutindo o processo em si, depositar judicialmente. Resultado: o plano de saúde teve que manter o home care, Sim. passou a não receber a mensalidade diretamente, porque a mensalidade passou a ser depositada na justiça até que se resolvesse a situação. Mas a gente fica bobo com a covardia. Aí é que quando a gente mergulha nesse mundo, Rafael, a gente verifica que de fato é um número, é um boleto pago. Sim. Com a senhora, mais de 80 anos de idade, necessita, aí você pensa o seguinte: o neto e a neta cuidam da senhora, a filha cuida dessa senhora. Você imagina para uma família receber a notícia e o plano de saúde dela já era 1.300 e pouco, já, se eu não me engano, na época. Foi em 2023, né? O plano de saúde foi para mais de R$2.000. Caramba. Inviabiliza, né? Inviabiliza. Pegando esse gancho, principalmente sobre a pessoa de idade, a gente entra no aspecto medicamentos, Sim. né? Que quando eu falo pessoal, óbvio que não tem idade para isso, mas existe um volume maior quando a gente chega. Eu gosto de dizer melhor idade. Quando a gente chega na melhor idade, é o momento que a gente vai necessitar um pouco mais de cuidados, incluindo medicamentos. E eu já escutei algumas notícias e vi matérias, inclusive sobre medicamentos que não tem aqui no Brasil, medicamentos que tem que vir lá de fora, medicamentos que são muito caros, e que a pessoa acaba não conseguindo isso. Como é que funciona a justiça nesse aspecto também? Então, Rafael, tem 3 pré-requisitos. Hoje a gente tem 3 pré-requisitos para que o plano de saúde seja obrigado a arcar com medicamento, principalmente medicamento de alto custo, né? Porque parte dos medicamentos hoje em dia que estão no rol da ANS e tudo mais, o próprio governo federal, você vai lá e pega na farmácia de graça. Ou produz ou faz na farmácia. Exatamente. Mas esse tipo de medicamento aí, existem 3 pré-requisitos para que o plano de saúde seja obrigado a cumprir com isso aí. O primeiro deles, é óbvio, é o medicamento ser registrado na ANS. Perfeito. Né? O medicamento é reconhecido, é registrado na Agência Nacional de Saúde, beleza. Perfeito. E o médico é responsável por indicar... Isso. O segundo é justamente isso. O segundo é a prescrição médica. O médico tem que ter prescrito esse medicamento para você. E o terceiro terceiro requisito é que tenha a comprovação dos efeitos do medicamento. Mas o primeiro pré-requisito, que é o registro da ANS, a ANS não vai registrar um medicamento que não tenha comprovada a eficácia. Sim, né? Claro. Então, assim, esses aqui são os 3 pré-requisitos. Seu médico registrou, o medicamento teu médico prescreveu. O medicamento está registrado na ANS, está comprovada a eficácia dele, o plano de saúde tem que te fornecer. Não tem discussão. Entendeu? Obviamente que o plano de saúde não vai te fornecer de cara. Geralmente o que acontece? Geralmente o plano de saúde diz que você tem que ir na ANS, porque a ANS tem que dizer que não tem outro meio de você melhorar sem que seja com esse medicamento. Tá errado. Outra coisa geralmente o plano de saúde usa um termo chamado off-label. O que é um termo? O que a gente chama de off-label? É um medicamento que tem eficácia comprovada, por exemplo, pro câncer. Vou dar um exemplo, né, uma analogia. Tem eficácia comprovada contra o câncer. Mas você pega a bula dele e esse é um remédio para vascularização. Entendi. O plano de saúde diz que a bula do remédio diz que o remédio não foi criado para o tratamento de câncer. E por incrível que pareça, a gente tem muitos remédios desse tipo. Eu imagino. Não foi criado para o tratamento de câncer. A bula dele não diz que é para tratamento de câncer. A bula dele diz que é para circulação. Só que a circulação no seu corpo vai melhorar a irrigação de alguma coisa, então o médico vai lá e prescreve. O plano de saúde vai e grita e fala assim: esse medicamento aqui ele não está registrado aqui na ANS para o câncer. Ele está registrado aqui para vascularização, para circulação. E aí o plano de saúde simplesmente diz que não vai liberar. E assim, mais comum que a gente vê
para tratamento de câncer e gestante, né? Muitas gestantes hoje em dia no Brasil, a taxa está altíssima, tá? E tem inclusive um estudo da ANS para saber o porquê isso. Muitas gestantes têm corrido o risco de trombose na gestação, né? Eu mesmo tenho um amigo, um dos casos, né? Esse aí também me marcou, né? Eu tenho um amigo, né? Meu irmão mesmo. A gente viveu uma coisa muito triste, muito triste. A gente ia fazer um churrasco, tinha um churrasco marcado. A filha dele ia nascer no dia seguinte do churrasco e ele correu com a esposa para o hospital porque a esposa passou mal. Uhum. Um dia antes da cesárea marcada, né? E aí a gente já tava acertando, né? Pô, vamos ligar para ele de vídeo no churrasco, zoar ele, que ela vai nascer e tudo mais. E aí um dia antes do nascimento da criança, descobriu que não tinha mais batimento cardíaco, não tinha. Foi dose, irmão. Foi dose. Para quem viveu aquilo junto com ele, foi dose. E aí descobriram que foi por causa da trombose e tudo mais. E aí ela engravidou logo depois. E ele ficou desesperado porque o medicamento é o Clexane, né? É injetável. Ele ficou desesperado porque o médico disse que, né, ela podia viver a mesma coisa. Sim. E que ela precisava tomar. E aí esse medicamento, na época, salvo engano, custava R$ 2.400 por mês. R$ 600 por semana. E ele não tinha esse dinheiro. E ela tinha que tomar toda semana. Tinha que tomar toda semana. E aí a gente fez a liminar, né? Conseguimos eliminar. O plano de saúde arcou com o medicamento. O molecão tá aí firme e forte, nasceu. Graças a Deus. Mas tem muita gestante que corre o risco. Sim. Porque não tem ciência de que tem esse direito, ou se enrola financeiramente porque não tem ciência que tem esse direito. E o plano de saúde, Rafael, nega sem piedade alguma. Nega sem piedade nenhuma. A verdade é essa. Entendeu? E aí eu volto a dizer, a grande mídia não te dá essa informação. Entendeu? Volto a dizer a importância de você ter um podcast para falar sobre isso e tudo mais. A mídia não te dá essa informação. Caramba. E aí, quantas crianças morrem por causa disso? Porque a mãe tem problema de trombose. Um medicamento, R$600, 2.400 por mês. Aí você bota aí 2 vezes 9, 18, 25 mil. Sim. Vale uma vida se você fizer um comparativo do ganho que o plano de saúde tem. Sim, do lucro, né, que tem. Do lucro que tem. Uma vez eu escutei, a gente contrata um plano de saúde para não usar. Plano de saúde e plano funeral. Obviamente que eu vou usar um dia. Mas quanto mais eu demorar para usar, para mim, melhor. Mas eu não quero usar esse Exatamente. serviço. Eu contratei se eu precisar. Exatamente. Então eu não estou sendo abusivo ali sobre aquele contrato e querendo usar. Eu não quero, não. Pergunta se a pessoa quer. A pessoa não quer, a pessoa quer estar bem. Meu irmão, só fica doente quem faz exame. Então eu nem faço exame, pô. Eu tô aqui, ó. Caramba. Pergunta se eu enxergo de longe. Não. Pergunta se eu tenho tempo de ir no oftalmo. Não. Eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que ir. O plano de saúde tá ganhando meu dinheiro e nem no oftalmo eu vou. Caramba. A verdade é essa. Eu pago o plano de saúde pra, se num desespero, eu sei que eu tenho um hospital para uma urgência e emergência. Sim. Sabe que tem um bom hospital para isso. Exatamente. Como é que funciona essa questão contratual? Você chegou em algum momento da conversa, você falou sobre o plano individual e o plano empresarial. Tem diferença em relação no momento de situação onde a pessoa ou a empresa tem que atuar com a justiça, tem que ter o apoio da justiça, ou não tem diferença? Então, Rafael, juridicamente existem diferenças. Judicialmente, na maioria das vezes, não. Não, entendi. O que eu vou te explicar? Primeiro, quem assina o plano de saúde, quem paga o boleto. Um plano de saúde individual, quem assina o boleto é o Rafael. Sim. Quem recebe o boleto é o Rafael, quem paga o boleto é o Rafael, e é o Rafael diretamente para o plano de saúde. No plano empresarial, e a maior quantidade de planos empresariais que a gente tem no Brasil é o que a gente chama de PME. Sim. Pequena e microempresa, que a gente chama, né? Nos planos de saúde eu vou usar esse termo. Então, nos planos de saúde PME, quem paga o boleto é a empresa. E a empresa tem uma quantidade de empregados, 10, 15. Esse plano de saúde às vezes é menos. Empresa, às vezes menos, né? A gente tem aí uma chuva, e aí, depois eu vou falar, se a gente abrir um espaço,
eu vou falar também sobre as fraudes contra o plano de saúde. E muitas Sim. vezes isso acontece porque o plano de saúde sofre essas fraudes e aí quem trabalha justo, quem trabalha correto, acaba sofrendo. Sim. Né? A gente tem uma enxurrada de MEI. Hoje em dia o MEI você precisa só de mais de uma pessoa para você Sim. assinar um plano de saúde MEI. Então tem muita gente que abre MEI só para fazer plano de saúde, porque o desconto que ele vai ter no plano de saúde é maior do que o que ele vai pagar de DAS no final do mês. Sim. Tem muita gente que abre o MEI, abre micro e pequena O MEI é empresa, R$70 por mês. para pegar você, Rafael, e dizer que você faz parte da empresa e mandar a tua informação para lá. E aí a gente chama de reboletamento. O que é isso? Eu sou uma empresa, sou uma corretora de seguro, né? E eu crio uma empresa fantasma, a verdade é essa, né? Eu crio uma empresa que não existe, só existe no papel. E aí o plano de saúde que eu vou pagar R$300 por cabeça na empresa que só existe no papel, eu cobro de você R$450, R$500. Você paga para minha corretora. Só que você não é meu empregado, você não é nada disso. Esse é um exemplo das fraudes. O plano de saúde, quando descobre, vai lá e chuta a empresa mesmo. Sim. Chuta a empresa mesmo. Eu já defendi situações desse caso, mas eu defendi porque a pessoa que eu defendi não tinha ciência dessa fraude toda. Sim. Foi enganada. Às vezes a pessoa não sabe mesmo. E aí o plano de saúde, se você provar que a pessoa foi enganada, o plano de saúde é obrigado a manter ali aquela pessoa no plano de saúde. Mas então, basicamente é isso, que né, quem contrata é a empresa e a empresa paga um boleto para todos os seus funcionários, né? No caso correto e justo para todos os seus funcionários. A segunda diferença é os reajustes dos planos de saúde individuais, geralmente eles são geridos pela ANS. Sim. Dos planos empresariais, aí eu volto a dizer, quando eu falo jurídica e judicialmente falando, juridicamente o plano de saúde empresarial ele tem a liberdade do reajuste que ele quiser. Baseado no uso, né? Eles chamam de baseado no risco do negócio, né? Olha, esse grupo de pessoas aqui usa muito esse plano de saúde aqui, então tem que reajustar. É um contrato entre empresas. Exatamente. E aí o que acontece? Por que eu falo que judicialmente? Porque aí se você tiver um bom advogado, né? Seu advogado vai fazer uma ação contra o plano de saúde e geralmente o STJ reconhece que não é assim. Não é bem assim. O plano de saúde não pode ajustar o teu plano de saúde num valor absurdamente acima do que a ANS fixou de reajuste do plano individual. Fica fora de contexto. Exatamente. Então, assim, a gente cansa de ver isso aí. Nossa. Você recebe a notificação, teu plano de saúde de empresa vai aumentar 35% no mês que vem. Aí tu vai ver a ANS deu 7%. Às vezes o corretor já entra em contato e fala assim, vai aumentar e migra. Aí você fica pulando de plano. Isso também acontece muito. Cada 2 anos você fica pulando de plano, igual uma barata. E aí toda hora uma dor de cabeça, porque aí, olha, e se você tem pré-existente? Né? Aí você pula de um plano para outro plano. Aí você tem que mentir na entrevista médica. E lá na frente você não pode mentir na entrevista médica, entendeu? Então, assim... Porque o que você falar ali tá falado. Né? Muita gente não sabe que tem esse direito. E aí é só você ajuizar a ação. Olha, o plano de saúde aumentou 35%, a ANS deu 7%. Geralmente a justiça vai dizer assim, olha, paga alguma coisa entre 12% e 15% para não fugir muito do que a ANS dá. Sim, tá fora de um... Tá destoando muito. Isso. O segundo ponto, né, de diferença, juridicamente e judicialmente falando, é com relação ao vínculo empregatício, né? Eu sou funcionário da Papo Jurídico Podcast, né? A pessoa jurídica, sou funcionário mesmo. CLT. CLT, a Papo Jurídico manda o E-Social todo mês, pago o meu FGTS, meu INSS, tudo direitinho. E eu fui mandado embora. A Papo Jurídico informa para o plano de saúde que eu fui mandado embora. Sim. A princípio, o plano de saúde sumariamente me retira. E tem que retirar porque o plano de saúde gera o boleto para a empresa. E a empresa não vai querer mais pagar meu plano de saúde. Eu posso ir à ANS e eu tenho o direito de manter o meu plano de saúde no mesmo preço ou em preço justo daquilo que a empresa pagava, sem carência e sem nada disso. Caramba. Muita gente não sabe disso. Eu saí da empresa, eu perdi meu plano de saúde. Tá bom, mas... você está disposto a pagar um valor justo e você não ter carência nenhuma? Porque muitas vezes a pessoa sai da empresa e aí eu vou para uma outra empresa que não me dá o plano de saúde, mas eu ganho bem.
então eu vou assinar um outro plano de saúde. E aí você tem que cumprir carência, você Sim. tem que fazer um monte de Às coisa. vezes é melhor ficar naquele. Às vezes é melhor ficar Tem naquele. seu médico, tem um monte de coisa. É exatamente isso. E aí, pô, olha, o meu médico não atende por esse plano, mas eu tenho direito ao Sim. reembolso. Aí o teu reembolso vai vir daqui a 30 dias, aí você tem que botar dinheiro na frente. Assim, é uma coisa muito difícil. Então é por isso que eu costumo dizer que, juridicamente, existem diferenças muito grandes entre o plano de saúde individual e o plano de saúde empresarial, geralmente o PME, né? Judicialmente, essas diferenças não são Entendi. tantas. Eu volto a Entendi. dizer, a ANS deu 7%, o plano de saúde vai te cobrar 35%, obviamente que juiz nenhum vai te dar os 7% da ANS, porque o teu plano é empresa. Sim, Mas em claro. contrapartida, ele não vai permitir que o teu plano te cobre os 35%, os 40%. Vai ter um que ele tá... senso Vai ter um senso, de exatamente. coerência ali. Exatamente. Então é assim, Perfeito. a letra da lei diz uma coisa e o judiciário diz. Não é bem assim, Entendi. entendeu? Doutor, como é que as pessoas fazem para achar o seu escritório e como é que é a maneira de atendimento? Hoje a gente tem a tecnologia que roda ao nosso favor. Você deu até um exemplo aí das liminares, né, que são feitas de forma até remota. Você atende o Brasil inteiro? Como é que funciona? Então, eu hoje atendo 90% com a internet, né? Sim. Hoje eu atendo 90% dos meus clientes online, né? Via WhatsApp. Aham. E aí eu geralmente a gente faz uma reunião via Teams, Sim, via sim. Zoom. Reunião de vídeo. Reunião de vídeo. A princípio, eu atendo a região Sudeste toda. Todo o Sudeste. Todo o Sudeste, né? Não que não haja a possibilidade da gente expandir Sim, para o sim, Brasil, mas entendi. hoje eu tenho clientes pelo Sudeste, Entendi. né? Tenho cliente em São Paulo, né? Tenho cliente em Minas Gerais. Eu não tenho ainda no Espírito Santo, mas eu tenho cliente em São Paulo, em Minas Gerais. Tenho cliente em Brasília, então eu tenho Entendi, Centro-Oeste ainda. Tenho entendi. cliente em Brasília. O atendimento remoto, ele dá essa possibilidade. Exatamente. Porque assim, hoje o ajuizamento é todo online. Sim. Hoje em dia, todos os entes federativos, todo o poder judiciário dos entes federativos, ele tem um balcão virtual que eu converso diretamente com o cartório e com o gabinete do juiz pelo computador. Perfeito. E como, assim, eu vou ser bem sincero, a compensação financeira é um plus nessa situação. Porque quando a gente está lidando com a nossa vida, quando a gente está lidando com a nossa saúde, o que a gente quer de verdade é o nosso problema resolvido. Exatamente. Eu sei que, e aí isso aí eu converso com as pessoas se assustam, né? E falam assim, mas eu ainda tenho o direito de ganhar um dinheiro do plano de saúde, além de eu ter o problema resolvido? Eu vou e digo, tem porque você sofreu um dano. Você estava ali, desesperado, preocupado, Sim. com um problema de saúde, o plano de saúde disse para você não quando ele não podia fazer isso. Então, assim, por a gente trabalhar no direito de saúde, a gente trabalhar na enorme maioria das vezes com liminares, e as liminares saem muito rápido, geralmente o problema principal, né, o cerne do problema da pessoa, ele é resolvido muito rápido. Entendi. A gente hoje em dia não precisa ficar indo a fórum, não precisa nada disso. Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Sim. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de núcleo 4.0 de saúde. O que é isso? É um órgão do judiciário que julga esse tipo de ação. E veja bem, isso é muito importante, porque direito de saúde, em via de regra, é direito civil. Sim. Aí você imagina que você ajuiza uma ação, né, pedindo uma liminar, e depois quem vai julgar o teu processo é um juiz que já tem que julgar uso capião, reintegração de posse. São coisas distintas, né? Você está entendendo? Sim. Obviamente que isso está dentro do direito civil, mas naturalmente, eu estou dizendo Entendi. que é humanamente impossível o juiz te dar atenção para aquele assunto, não porque ele não quer, mas por causa do volume de trabalho que ele tem. Então, assim, esse núcleo, todas essas ações que versam sobre saúde, elas vão para esse núcleo. E aí não é que, obviamente, o juiz tem um notável saber jurídico, ele passou na prova e tudo mais, mas, além de tudo, ele está acostumado a ver aquele tipo de situação. Sim, sim. Então, é muito melhor que a sua causa seja julgada por esse tipo de núcleo, entendeu? Entendi. E aí isso facilita. Entendi. Então, assim, atualmente, eu vou ser bem sincero para você. Hoje em dia, quando eu preciso atender alguém presencialmente, eu vou no coworking.
Sim, Vou ser bem sincero, Sim. entendeu? Porque hoje em dia eu tenho um escritório estruturado na minha casa, sim. entendeu? Tenho um Tudo online, escritório né? mesmo. Hoje é tudo Tudo online. online. Então, assim, às vezes eu preciso. Até assinatura hoje em dia você manda, Sim, o tem. Gov, né? Exatamente. Então, assim, a grande Perfeito, maioria via WhatsApp, e aí a gente faz a reunião de vídeo, perfeito. e na grande maioria é um pedido de socorro, né? Então não dá Sim, nem tempo de fazer reunião de vídeo, sim. Rafael. Às É vezes é assim, a ligação. socorro, tô aqui no hospital, é isso, eu já falo assim, manda agora no WhatsApp pra mim. Isso, e pede pro médico pra fazer. E obviamente que a gente conta com a ajuda dos profissionais da saúde. Doutor, o senhor pode dizer no laudo que ele tá correndo risco de vida e tudo Sim, mais? claro. E aí a coisa anda, Perfeito. entendeu? Justamente, eu perguntei isso, como é que as pessoas fazem para localizar quem está assistindo a gente, quem não conhece ainda o seu trabalho, quer acompanhar, quer seguir, ou precisa entrar em contato através do Instagram, WhatsApp, eu vou deixar na descrição também. Exatamente. Qual é o Instagram? Instagram é Botino Advocacia. Tudo Botino, junto. arroba Botino Advocacia. E lá tem o WhatsApp. Lá tem o WhatsApp, mas o WhatsApp é o 21 980 22 8275. E a gente eu tenho uma página mesmo, www.botinoadvocacia, botino com 2 T's. 2 T's. Isso é importante. www.botinoadvocacia.com.br. Lá tem botão que te encaminha para o WhatsApp, tem Perfeito. tudo. Eu vou deixar na descrição do programa Isso para aí. quem estiver assistindo a gente, ou às vezes não está passando por uma situação dessa, mas é muito importante que guarde esse contato. Porque se um dia passar por uma situação dessa, tem um contato na hora ali para poder ligar, entrar em contato e pleitear ali um auxílio para resolver da melhor forma possível. Eu queria te pedir uma gentileza, doutor. Eu queria te pedir para você deixar um recado para quem assistiu o nosso programa, para quem amou essa aula sobre o direito da saúde que você deu para a gente aqui, que possa estar passando hoje por uma situação onde está sendo negado, está tendo dificuldade de atendimento adequado com o plano ou da medicação, ou até para quem tem um familiar, ou quem conhece alguém. Qual o recado você deixa para essas pessoas? Então, o recado que eu deixo para essas pessoas, primeiro é que elas não estão sozinhas, Rafael. Entendeu? Perfeito. Eu tô aqui, né? Passei os meus contatos, a gente está aqui batendo esse papo maravilhoso. Existem outros colegas Perfeito. nesse mundo que também estão aí para defender os seus direitos. Sim. Infelizmente, historicamente no Brasil e no mundo, né, a gente vive um mundo em que as grandes empresas visam o lucro acima de tudo, e como a gente rebateu diversas vezes aqui, o cidadão é um número. Para nós que atuamos nessa área, você, cidadão, vou falar para cá, você, cidadão, não é um número. Você é uma vida e a sua vida vale, a sua saúde vale. Né? A sua vida é o bem jurídico tutelado mais importante no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, o que eu indico para você e aí tem uma frase muito legal, que a advocacia é essencial. O brasileiro, naturalmente, ele tem uma coisa de não querer depender de advogado e muitas vezes faz algumas coisas. Então, assim, eu tô na dúvida, eu tive uma negativa, pega o telefone. Eu tenho um amigo que tem um advogado. Eu anotei o telefone do Dr. Antônio Botino, eu anotei o Instagram dele nesse podcast aqui. Não saia do hospital. Olha, eu obtive uma negativa, era urgência, era emergência. Não saia do hospital. A partir do momento que você bota o pé para fora do hospital, o hospital, e obviamente que judicialmente isso pode ser jogado por terra, o hospital vai dizer que a responsabilidade é sua. Então não saia do hospital. Busque os seus direitos, porque as grandes empresas, principalmente os planos de saúde, que são o alvo da nossa conversa aqui, eles vão tentar te convencer que você não tem esse direito. E foi o que eu acabei de falar aqui. Direito é 90% bom senso. Se você dentro do hospital usa o seu bom senso e entende que o plano de saúde está errando com você, muito provavelmente ele está. Então procure os seus direitos, procure a gente, o escritório, Instagram, o site, o telefone tem o WhatsApp também. Tá aqui, eu ando com meu telefone 24 horas do meu lado.
meia-noite, 1 hora da manhã, criança, idoso, gestante, cidadão brasileiro, eu vou te atender e muito provavelmente eu vou conseguir te ajudar a resolver o seu problema. Meu recado é esse, Rafael. Perfeito, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. É muito gratificante ver que existem profissionais que estão ali prontos para ajudar a gente nos momentos que a gente mais precisa. Eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por você, já tiveram a sua luta, o seu êxito na luta, vamos dizer assim, porque é uma Sim. luta, né? E tenho certeza que muitas pessoas que precisarem vão procurar e vão ter com certeza ali os melhores caminhos em busca do êxito, né? Os melhores caminhos para ter esse êxito, porque a gente está falando de vidas, né? E a gente está à disposição. A gente está à disposição sempre. Parabéns de verdade pelo seu trabalho. Tenhamos aí muitos doutores Antônios Botinos aí espalhados pelo Brasil inteiro para ajudar esse povo que a gente precisa muito. E isso aqui é muito importante. Esse papo jurídico é muito importante, Rafael, porque uma andorinha não faz verão. É isso aí. Mas ajuda. É isso aí. Então, assim, enquanto a grande mídia nega a informação para o cidadão, é aqui que a gente consegue passar para o cidadão médio, que a gente chama. Podcast é um bom caminho para isso. Com a tecnologia, Sim. com cada vez mais os meios tecnológicos, redes sociais chegando ao cidadão médio brasileiro, isso aqui é um caminho. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho de vocês, e eu desejo vida longa ao Papo Jurídico. É isso, obrigado. Esse foi mais um Papo Jurídico Podcast. Se você amou esse programa, amou essa aula de Direito da Saúde que o Dr. Antônio deu pra gente, explicou o que é, deixou claro para você que paga plano de saúde que você pode sim ter auxílio e deve sim buscar o seu direito se você se sentir lesado de alguma forma. Entre em contato com o Dr. Antônio e não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau.